A festa das trombetas, pode ver que ela está lá no Apocalipse, tem 7 trombetas. Ali vai se cumprir a festa das trombetas, onde as 2 testemunhas vão tocar trombetas de Deus na terra. E o dia da expiação se cumpre na vinda do Senhor Jesus. Eu estou falando bem resumido, para quem já conhece o canal, já acompanhou os estudos. E depois vem a festa dos tabernáculos, que é fora desse tempo. É num outro tempo chamado de mundo vindouro. Compreendeu até aqui? E depois dessa festa dos tabernáculos, quando você volta lá no livro da lei, você vai ter um mistério, onde Deus fala que depois dos 7 dias da festa dos tabernáculos, existe um 8º dia, que está escrito lá na Torá. No 8º dia, as pessoas têm que se reunirem para uma reunião solene. O apóstolo Pedro foi o único que falou disso com precisão. Na sua 2ª carta, ele está falando de eventos que vão acontecer na grande tribulação. Ele denuncia falsos profetas desde o 1º capítulo, vai até o 3º denunciando falsos profetas, e você vê que ele está falando sobre o fim dos tempos. Quando chega lá no finalzinho da carta, você vai ver que ele vai falar que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Que o Senhor, embora muitos tenham a sua promessa como tardia, ele não tarda, ele vem no tempo certo. E aí ele fala, mas nós esperamos a promessa do novo céu e nova terra. Porque ele fala, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele entrou aí dentro do reino milenar. E as últimas palavras dele nessa carta vai ser sobre a expressão dia eterno. Ou seja, já não é tempo. Já não é um tempo no qual onde os falsos profetas estão enganando o povo. Já não é um tempo onde ele fala de uma promessa de novos céus e nova terra, ou seja, isso será dentro do milênio, mas é um tempo onde ele chama de dia eterno, que nunca acaba. Quando você estuda isso na palavra de Deus, você vai ver que isso se identifica com o evento que vem depois da festa dos tabernáculos, que é o 8º dia. Veja como é perfeito esse mistério. Isso é um testemunho até entre os homens, porque os homens desejam a eternidade. Os homens ímpios estão tentando buscar a eternidade através da inteligência artificial, através do ferro, mas Deus promete a vida eterna. A eternidade, ela está representada no número 8 e não no número 7. Presta atenção, existe a eternidade passada e a eternidade futura. Isso está no Salmo 90. Entre essas eternidades, do ponto de vista de Deus e do ponto de vista dos homens, Deus abriu uma linha do tempo. Deus é eterno. Deus é como se ele estivesse no passado, no presente e no futuro. Só que mesmo Deus sendo eterno, mesmo ele sabendo todos os detalhes, pelo seu pré-conhecimento de tudo que vai acontecer, Deus ainda, ele não vivenciou o futuro. Deus, mesmo sendo eterno, ele se coloca dentro do tempo. Por exemplo, a alegria que está proposta para o Pai e para a igreja, essa alegria, o próprio Pai vai vivenciar e desfrutar dela junto com o Filho quando chegar o casamento, na festa dos tabernáculos. Deus sabe como será essa alegria, mas é diferente de quando estiver acontecendo. Ou seja, Deus eterno se coloca no tempo. Entre a eternidade passada e a eternidade futura, existe o tempo. Os eleitos vencedores, os que foram chamados para serem eleitos e que não vão alcançar essa eleição, as escolhas vão acontecer dentro do tempo. Então, preste atenção, imagine num papel uma linha do tempo. Imagine o número 0 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma pausa e o número 7 e depois o número 8. Entre o 0 e o 8 tem 7 números, não é? Por que isso? Olha que testemunho. O número 0, ele tem uma ligação contínua, porque ele representa a eternidade passada. O número 8, como ele representa a eternidade futura, mas com os eleitos vencedores, são 2 zeros. Então, por isso que tem aquela linha contínua, não tem ponta solta. Fora o 0 e o 8, todos os outros números, eles podem ter uma curva, pode ter uma volta, mas tem uma hora que acaba. O número 0 e o número 8 não. Ou seja, o 0 é a eternidade passada e o 8 é a eternidade futura. E por isso que o 8 é o 8º dia, onde Pedro chama de dia eterno. Então imagina, 0, eternidade passada. 1, 2, 3, 4, quarto milênio, onde Jesus vem. 5, 6 são o 5º e o 6º milênio. Aí tem uma pausa, porque do 6º para o 7º milênio vem o reino de Cristo. E depois do 7º vem o 8º dia, compreenderam? Então aqui eu falei para vocês sobre a transição dos milênios. E aí acontece também a transição das 7 festas. 4 festas se cumpriram, 3 festas ainda vão se cumprir. Os testemunhos disso estão nos profetas. Zacarias mostra, por exemplo, é o único profeta que fala com clareza que a festa dos tabernáculos é aonde todas as nações vão ter que ir para Jerusalém adorar o rei. Isso é literal. E não é à toa que o Espírito de Deus inspirou o profeta Zacarias a falar da festa dos tabernáculos nesse tempo, aonde haverá um só Senhor, um só nome na terra,
Pode ler, Zacarias 14. Agora, eu tendo falado isso para vocês, agora eu vou falar sobre a transição dos mundos, porque eu falei do mundo passado, do mundo presente e do mundo futuro. O escritor de Hebreus fala do mundo futuro. Isso significa que existe o mundo atual. Nós sabemos que existe o mundo antediluviano. Então, só nessa repartição, 3. Se você conta com a eternidade, já são 4, certo? Agora conta comigo. Eternidade passada, 2. O mundo antediluviano, 3. O mundo atual, 4. O milênio, 5. A eternidade futura. Agora olha como esse número 5 vai virar o número 8. Presta atenção. Eternidade passada, 1. O mundo antediluviano. Ele vai ser repartido em 2 partes. Eu vou explicar o porquê. 2, 3. O mundo atual, 4. Ser repartido em 2 partes também. 4, 5. O milênio, 6. Entre o milênio e a eternidade tem um tempo em que Satanás vai ser solto, que a Escritura diz que é pouco tempo, que é necessário que ele seja solto. Vai rolar, irmãos, muitos anos aí. Não é tão rápido que Satanás vai seduzir todas as nações da terra após elas terem aprendido com Cristo e com a igreja. Vai um tempo grande aí. O milênio é o 6, esse tempo que ainda está rolando o tempo é o 7º, e a eternidade futura é o 8º, ou seja, bateu com o 8º dia. Agora, o porquê que se reparte o mundo antediluviano e o mundo atual em 2 partes? Porque realmente o mundo antediluviano ele vai ser interrompido lá com Noé. Só que antes dele ser interrompido, há uma alteração no mundo, onde você olha para aquele mundo e você vê o antes e o depois. Isso é com os gigantes. Os gigantes são os Néfilins. Eles abandonam o céu, como o próprio Judas disse, e eles se fazem homens. Eles se misturam com as filhas dos homens. Isso é um testemunho que está na Bíblia. Não precisaria ir lá no livro de Enoque para você compreender isso. Judas falou isso. Os anjos que abandonaram o seu domicílio, o lugar celestial, eles abandonaram e foram para onde? Lá em Gênesis 6, diz que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Tá aí. E a palavra fala de Néfilins, de gigantes. Ou seja, os gigantes alteraram o mundo. E quando você vê isso no livro de Enoque, você vê que realmente alterou o mundo inteirinho. E por isso que Deus teve que mandar o dilúvio para cobrir as montanhas. Deus não precisaria cobrir todas as montanhas da terra por 150 dias para matar somente os homens. Ele queria matar os gigantes, que eram mais altos, que eram mais fortes. Compreenderam? Então, o mundo antediluviano repartido em 2 partes. O nosso mundo se divide em 2 partes também. Porque um era o mundo antes da tecnologia, da inteligência artificial. Agora o mundo é outro, com a era do petróleo, com a era da revolução industrial e ainda mais agora, inteligência artificial. O mundo todo foi alterado e esse é o gigante desse mundo agora. Por isso que muitos do mundo, muitos cientistas, chamam o petróleo de gigante. Os próprios homens do mundo chamam as nações de cortina de ferro, porque esse testemunho está em Daniel, nas pernas de ferro e nos pés de barro e ferro. Ou seja, fala do mundo atual. O mundo atual é construído na base do petróleo e para ter petróleo retirado do mar, precisa de ferro, de máquina para retirar o petróleo do mar. Isso vira plástico, isso vira um monte de componentes que constitui o computador, aonde o homem se liga com ele através da inteligência artificial. Ou seja, o mundo já foi alterado. Então você olha para o mundo atual e uma coisa é o mundo antes, outra coisa é o mundo depois. A mesma coisa no milênio. Ou seja, uma coisa é o milênio, outra coisa é depois que Satanás for solto. Ele vai alterar o mundo. Entenderam o padrão? Satanás alterou o mundo antediluviano, ele altera esse mundo e ele vai alterar o mundo futuro. Se você for contar, são 8. E o 8º vai bater com a eternidade, com o dia eterno que Pedro falou. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, vai bater com a festa dos tabernáculos e logo em seguida o 8º dia, que é o dia eterno, e o número 8. A conta fecha.